Amém? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer ao maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E ao anjo, e somente isso. Amém? E aquele que o recebe, até o verso de número 17. Vamos orar. Pai, eu te dou graças pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é insubstituível. Ela é um alimento para o nosso corpo, ela é que nos sustenta, é o pão vivo que desceu dos céus. Senhor, nós te damos graça pela liberdade que temos em ler, em meditar, em estudar e receber, Senhor, a mensagem vinda ao nosso coração. Conduz-nos, Deus, a sempre estar firme diante de ti, como fiéis testemunha, guardando a fé, livrando dos tropeços e dos maus mestres que conduz muitos à perdição. Nos abençoa, inspira-nos para a glória tua, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sem mais delonga, vamos meditar no texto que foi lido. Não vou ler novamente. Vamos estar triturando aí cada ponto desta carta, e os irmãos estejam ligados naquilo que o Senhor pôs em nosso coração. Antes de entrar no ponto doutrinário, queremos dar um apanhado histórico sobre Pérgamo, cidade e igreja. O livro de Apocalipse, no Novo Testamento, é o único que cita a igreja de Pérgamo, tanto a igreja como a cidade de Pérgamo. Você não vai achar em outro, somente aqui em Apocalipse. O período de Pérgamo compreende profeticamente o período do ano 303 a 606 depois de Cristo, anos Domini, anos do Senhor. Cremos que a carta ao anjo da igreja em Pérgamo descreve exatamente o estado das coisas da época de Constantino. Pérgamo, a cidade onde a igreja estava, era a capital da província da Ásia Menor do Império Romano. Pérgamo era uma cidade situada às margens do Caíco e distante 30 quilômetros do mar Egeu. Era a mais importante metrópole da Mísia e destacava pela sua importância com grandes edifícios, boa acessibilidade e com uma economia muito pujante, muito ativa.
aonde muitos procuravam naquela cidade de Pérgamo. Seus operários sabiam como industrializar pele de animais como suporte da escrita. Por isso vem a palavra pergaminho, que se origina dos fabricantes, das fábricas de Pérgamo, de onde eram fabricados pergaminhos para escrita daquele tempo. A cidade de Pérgamo ainda contava com uma biblioteca bem equipada, com mais de 200 mil pergaminhos. No mundo antigo, a sua biblioteca só era superada pela biblioteca de Alexandria. Pérgamo, a cidade dos livros, como era considerada e chamada na Ásia Menor. Mas eu posso identificar, mesmo com tantos escritos, com tantos livros, com tanto acervo, com tanto estudo, era uma cidade de uma ignorância espiritual extravagante. A cidade contava com muitos templos, dedicados a vários deuses do mundo grego-romano. Em Pérgamo havia um templo exclusivo a César. Diante destas informações, podemos ver o cenário em que a igreja de Pérgamo estava inserida, aonde ela estava alocada. Pérgamo é a cidade aonde Jesus, ao escrever a carta, identifica que naquela cidade estava o trono de Satanás. É bem provável que a igreja de Deus havia sido implantado em Pérgamo quando da estadia de Paulo em Éfeso, como está lá em Atos capítulo 20, o verso 31, que diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, devemos estar com lágrimas a cada um de vós. E neste período, alguns historiadores compreendem que Paulo estendeu também a Pérgamo o evangelho. Apesar de uma cidade ser guardiã do templo do próprio Satã, o reino de Deus estabeleceu em seus termos: se o trono era de Satanás, o cetro que estava ali não estava na mão dele, o cetro estava na mão do Senhor, que continua no controle de todas as coisas. Como diz Isaías no capítulo 9, o verso número 6, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo, a autoridade, o domínio, o controle está sobre os seus ombros. O conteúdo de todas as partes da carta à igreja de Pérgamo está em harmonia com o ambiente que cercava a igreja ali e com os seus acontecimentos internos. Podemos destacar isso com muita propriedade. Eu tive tentando tirar de cada ponto, de cada frase, de uma forma bem hermenêutica, bem dentro de uma interpretação da exegese, cada termo do que esta carta está trazendo para nós. E eu queria trazer esse estudo, como os demais, de uma forma expositiva sobre cada ponto desta carta de Jesus à igreja de Pérgamo. Quando você vai ler uma carta não está dividida em capítulo e versículo. Carta tem uma ideia, carta tem uma mensagem, carta tem um sentido. É nesta proposta que eu convido a você a mergulhar no estudo de hoje sobre a igreja de Pérgamo. Primeiro, Pérgamo, uma igreja diante de um guerreiro, diante de um guerreiro valente, diante de um guerreiro habilidoso, diante de um guerreiro vencedor.
É como Jesus se apresenta. Ele começa dizendo assim no verso número 2: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Já expliquei, esse anjo era o pastor da igreja, era o líder da igreja, a quem Deus mandou a carta, direcionou a carta, nomeou a carta para que fosse lida à igreja. Ele diz: escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem está dizendo? Jesus está se apresentando como um verdadeiro espadachim, não somente pelos hábios de cortar, mas também de tratar. Esta espada que está apresentando aqui não é outra, é a palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 4, o verso 12 diz: porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, olha só, as intenções do coração. Só quem tem esta profundidade, este poder de profundidade, é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Quem pode dizer amém? Não era nada fácil ao anjo de Pérgamo habitar nesta cidade. Se por um lado era coagido pelos pagãos a incensar um altar no qual César era divinizado, por outro lado, era constrangido a conviver com o paganismo, que é o princípio ou o principal ato sutil, o ameaçava agora o remanescente fiel da igreja. A carta de Pérgamo traz em seu início uma saudação e uma autodesignação de que Jesus Cristo é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, de 2 fios. Quando eu me deparei só com esse texto, eu tentei procurar na mente, como eu costumo dizer, viajar. Eu me deparei com algumas coisas. Aquele que ministra a palavra, sem antes ser ministrado pela palavra, a Bíblia chama ele de um fariseu hipócrita. Aquele que ministra a palavra e prega a palavra, e antes que a palavra saia da sua boca, ele não foi tocado por ela, ele não foi ademoestado por ela, ele não foi advertido por ela, ele prega esta palavra sem autoridade de quem o deu para pregar, porque esta palavra, ela é uma espada de 2 gumes, como tem os corinhos antigos, Raquel, corta para lá, corta para cá, ela corta. Essa é a proposta de Jesus ao se apresentar ao pastor, ao anjo da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo traz uma amostra clara de que precisava ser confrontada com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, com a espada de 2 gumes. E outro conceito que Pérgamo, a igreja, ela estava numa terra de destruição. Ela estava numa terra aonde foi dado a liberdade, não do diabo visitar, não de Satanás tramar, não de Satanás tentar. Não foi dado a liberdade, Pérgamo não deu a liberdade, vamos trazer
para uma responsabilidade espiritual. Os cristãos não somente deram oportunidade de uma invasão de Satanás, mas de Satanás colocar naquela cidade o seu trono. O restante do versículo diz assim, ou o versículo número 3: conheço as tuas obras, e que habitas, que é onde está o trono de Satanás. Eu conheço as tuas obras, e sei a dificuldade que tu tens, sei a luta que tu tens, a perseverança que tu tens, em se manter fiel, em um local aonde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Tu retens o meu nome, mesmo lá sendo trono de Satanás, mesmo sendo coagido, perseguido pelos de fora e os de dentro, eles não negaram o nome do Senhor. Hoje não precisa tanto isso. Hoje não precisa tanto isso. As pessoas estão negando o nome do Senhor por nada. Por nada. Estão negando o nome do Senhor por nada. Hoje estão deixando aparecer a sua descrença e infidelidade por nada. Aqui Jesus está dizendo: tu não negaste o meu nome, e tens retido a minha fé. A fé que Deus estava falando não era uma crença intelectual, não era uma crença sentimental. A fé que a Jesus está falando na carta é a fé gerada pela palavra por Ele mesmo no coração dos crentes da igreja. É esta fé. Ele diz: vocês não negaram a minha fé, não negaram a minha fé. O camarada está na igreja, é criado na igreja, escuta ensinamento, passou pela EBD, passa pelo ensinamento, chega lá na faculdade, sobe um professor ateu, que não tem nada a ver com a tua fé, com a tua crença, com o que você sabe, jogue a rota, um conhecimento que não tem nada a ver contigo, e você sai de lá duvidando da sua fé. Eu vi uma palavra hoje muito forte de um grande pregador, pastor. Ele disse: eu tenho amigos formados nas mais conceituadas, nomeadas e autoridades e autorizadas faculdades do mundo, Harvard, outras mais que ele citou, Oxford, outras grandes, homens cultos, arrotam conhecimento, intelectualidade, cheio de informações, mas nas suas casas estão falidas, filhos nas drogas, eles mesmos, para ter um momento de paz, de alegria, de satisfação, precisam fumar cigarros fortes. Muitos deles são ébrios, são mergulhados no álcool, no tóxico, em todas as coisas más, porque são as mentes carregadas, como era a cidade de Pérgamo, mas de coração vazio, ignorante a respeito de Deus. A respeito de Deus. Este sentido precisamos compreender. Meu irmão, nós temos em nós
Glória a Deus por isso. Jesus Cristo, a verdade sublime e gloriosa. Temos em nós a fonte de água viva que não para de correr. Temos em nós a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Jesus conhecia as obras. Como em todas as cartas, ele se apresenta como um Deus onisciente, aquele que conhece detalhes de cada um de nós, aquele que sabe as nossas fragilidades, aquele que conhece as nossas palavras antes de sair da boca e correr todos os nossos neurônios, para que elas sejam conectadas com algum sentido que nós mesmos venhamos compreender. Deus conhece isso, como fala o Salmo de número 139, antes que a palavra chegue à nossa boca, tu sabes, Senhor. Eu posso subir, tu lá está. Eu posso descer, tu lá está. Eu posso estar cercado de luz, tu me vê. Eu posso estar na escuridão, tu me vê. Eu posso descer, tu vê. Ele esquadrinha tudo, Ele sabe todo o nosso entendimento. Este Deus que conhece tudo, que sabe de tudo, que vê tudo, que entende tudo, este Deus que nos conhece plenamente, Ele conhece as nossas obras. Ele conhece as nossas obras. Ele sabe verdades que nós temos e aquelas que não são. E aquelas que não são. Verso número 14 e 15 estão como que interligados. Pérgamo, mesmo sendo uma igreja que está numa cidade difícil, mesmo sendo uma igreja que tinha obras que eram para o Senhor louvável, que guardavam o nome do Senhor, que perseveravam na fé, mas o Senhor apresenta algumas censuras. Mas algumas coisas eu tenho contra ti, porque tem lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu odeio. Eu tentei achar uma palavra a menos do que esta que o Senhor colocou, eu odeio. Mas cada palavra grega que eu encontrava era mais forte do que essa. As conjunções dela diziam: eu detesto, eu abomino. E numa frase ameno ele coloca: eu odeio isso. A igreja de Pérgamo, mesmo sendo uma igreja que guardava o nome do Senhor, mesmo sendo uma igreja que retinha a fé do Senhor, mesmo com obras que Deus o louvava, que o Senhor louvava, que Cristo louvava, era uma igreja que negociava valores. Era uma igreja que negociava valores. Era uma igreja que tentava compensar as coisas. Hoje nós estamos vivendo uma geração de negociadores de valores, de princípios. De princípios. Como irmãozinho de pastor, me mostra proibição de cerveja, se na Bíblia não tem. A Bíblia não proíbe, pastor. E quando você começa a trazer uma resposta,
Muitas delas até duram acerca disso. Você identifica que esta pessoa já vendeu, já negociou princípios que não podem ser negociados. Não podem ser negociados. Estamos hoje no tempo muito complexo hoje. Nós fazemos festas de aniversário de nossos filhos, por termos um parente que não é crente. Se compra cerveja e coloca nas nossas geladeiras e nos nossos freezers, porque eles não são crentes, para satisfazer os desejos maus dos ímpios na nossa própria casa. As nossas festas são mais mundanas do que cristãs. As nossas práticas são mais mundanas do que cristãs. As nossas vestes são mais profanas do que as dos ímpios. As nossas conversas são mais profanas do que santas. Os nossos jeitos de ser não são mais identificáveis. Por quê, pastor Costa? Nós estamos negociando valores. E quem negocia valores, está dando espaço para que Satanás coloque tronos. Como podemos sermos defensores da fé que recebemos de Deus? Como podemos não negar o nome de Jesus, se nós mesmos estamos abrindo porta para isso? Se nós mesmos. Sou questionado muitas vezes por isso, por não fazer casamento de crente com não crente. Sou questionado aqui na igreja por não aceitar namoro dos nossos jovens, sejam eles de qualquer sexo, com o que não é crente lá fora. Se isso acontece aqui na igreja e faz parte de qualquer grupo da igreja, seja de dança, seja de teatro, seja de música, automaticamente cada líder já sabe, eles são cortados dos grupos. Perdi famílias aqui na igreja, porque mães me trouxeram a filha, crente na igreja, menina de Deus, uma mulher de Deus, envolvida na igreja, que começou um relacionamento com um rapaz que não era crente, e queria me empurrar de garganta fora, adentro. Disse: não faço isso. Eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. Eu não posso abençoar aquilo que a Bíblia não aceita. Mas o meu pastor faz. Mas o pastor da igreja fulano de tal faz. Mas o líder lá faz. Não se negocia princípio. Não se negocia princípio. A igreja de Pérgamo negociava princípio. É só um pouco, é só um copo, é só uma pitada, é só um tempo, é só um horário, é só um dia. Ei, não negocie princípio. Tem estacas que não podem ser removidas. Tem esteios da fé que não podem ser removidos. Não podem ser removidos. Apesar de ser uma igreja que havia perseverado no meio em tempos de perseguições, havia também em Pérgamo alguns defeitos que estavam desagradando o Senhor. E uma vez que o Senhor conhecia a sua igreja, não deixaria jamais de exortar o seu povo e chamá-los a um concerto para com Deus. A doutrina de Balaão refere-se a mestres, a pregadores, a líderes, a ministros corruptos que levavam suas congregações à aceitação fatal da imoralidade, do mundanismo e às
falsas ideologias não cristãs, não verdadeiras, não bíblicas. A história do profeta Balaão é bem conhecida. Falso profeta gentil, filho de Peor, que vendeu seu serviço a um rei pagão e que o aconselhou a seduzir Israel a danificar sua fé no meio da idolatria e imoralidade. Essa história está bem escrita, bem detalhada em Números, nos capítulos 22 a 24. Primeiros vieram os discípulos de Balaão, que sob o manto de uma espiritualidade afetada e exótica, logo acharam guarida na igreja em Pérgamo. Depois os nicolaítas, que embora atrevidos e afoitos, também não encontraram dificuldades para se acomodar entre os pobres e desprotegidos cristãos e ovelhas da igreja. O pastor da igreja de Pérgamo sabia que a situação era grave, mas não ignorava o que acontecera ao seu sucessor. Jesus é muito claro em dizer: olha, mesmo diante da perseguição que fizeram, na morte de Antipas, minha fiel testemunha, vocês continuaram firmes. Ele sabia disso. Ao reagir, o destemido Antipas foi assassinado por um grupo que sustentava o trono de Satanás naquela igreja, ou naquela cidade. Nesta carta, ao anjo de Pérgamo fez um pedido, com urgência, a retornar o cajado e apacentar o rebanho de conformidade com a sã doutrina. Caso contrário, o próprio Senhor Jesus batalharia contra eles, contra aqueles iníquos, com a espada que sai da sua boca. Existe uma palavra que é muito citada, chamada ímpio. E ímpio vem de uma palavra que chama contrário do que é puro, contrário do que é limpo. Ímpio é o antônimo, é o contrário de pio. De pio. E o que é pio, pastor? Pio é a transparência. Pio é a pureza. Pio é o reflexo da luz. E o que é ímpio, pastor? É a impureza. O ímpio não está lá fora. O ímpio não está no mundo. Contrário do joio. O joio não está na igreja. O joio está no mundo. Mas quem está dentro da igreja é o ímpio. O ímpio não é identificado no mundo. O ímpio é identificado na igreja, porque o ímpio é identificado onde tem o pio. Você não pode identificar a sujeira aonde está sujo. Você não pode identificar o impuro aonde está impuro. Você não pode identificar as trevas aonde estão as trevas. Você identifica o impuro aonde tem impuro. Você identifica o sujo aonde está o limpo. A igreja de Pérgamo era uma igreja que tinha pessoas zelosas, mas tinha ímpio e impuro no meio deles.
no meio. Nós estamos vivendo uma geração onde as coisas estão tudo misturadas. Mas como diz o escritor, o grande profeta, ele diz: virá o tempo em que vocês vão saber a diferença. Aonde? Entre o justo e o injusto, entre o puro e o impuro, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Serve a Deus. Esta verdade vem. Pérgamo, uma igreja chamada ao arrependimento. Verso 17 diz: arrepende-te, pois, quando não? Não há arrependimento para o mês que vem, para o ano que vem, para quando eu achar que deve ser. Não é. Arrepende agora. Arrepende hoje. Arrepende agora. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo do arrependimento é urgente. O tempo do arrependimento é agora. Quando não? Em breve virei a ti e contra eles batalharei de novo com a espada da minha boca. Portanto, arrepende-te. O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolerava esses falsos mestres. A igreja de Pérgamo havia falsos mestres que seguiam e ensinavam a doutrina de Balaão, cujo objetivo era levar o povo de Deus à prostituição e à idolatria. Os professores das doutrinas de Balaão e dos nicolaítas precisariam se arrepender. Se arrepender. Irmãos, a complexidade hoje dos ministros, dos mestres, é muito grande. Tem uma fonte inesgotável aonde devemos buscar, que é a palavra. Tem um mestre por excelência, um intérprete, que é o Espírito Santo. Mas as pessoas estão bebendo em muitas fontes. E por beber em muitas fontes, é como o camarada que aparece, Carlão, um problema no tanque do carro, do combustível, e ele não sabe qual foi o posto que ele abasteceu, porque ele abastece em muitos postos. Eu não sei qual foi o posto que eu abasteci meu carro, Antônio, que deu um problema no tanque, no problema lá na bomba injetora, nos bicos. Não sei o que foi que aconteceu. Não sei o que aconteceu. E muitas vezes o cara abastece no lugar e quando sai, deu problema na gasolina. Isso é da gasolina antiga, meu irmão. A gasolina nova, boa, entrou e a antiga teve que expurgar-se. E se manifesta. Tem pessoas que bebem tanto em tanta fonte, se contamina. Se contamina. Uma série de questionamentos. Se embebedaram, se envenenaram com uma série de ensinamentos falsos, mestres falsos, hereges, trazendo dano à igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Precisamos ter muito cuidado. Uma igreja que tolera falsos professores se torna cúmplice do pecado. Se ela não arrepender, Jesus usará a espada de 2 gumes. Jesus virá para trazer
seu castigo sobre estas pessoas se elas não se arrependerem. Não se arrependerem. O pedido de Jesus, que leva mais como uma solicitação envolvida com uma ordem, um apelo, é: arrepende-te logo. Arrepende-te logo. Logo. Pérgamo, mesmo diante de todos esses males, infiltração de mestres falsos, de pregadores falsos, de hereges, que conduziam a igreja à bancarrota, à destruição, as males como a idolatria e a prostituição, ela também recebe promessas. E o que eu fico assustado é que a promessa de Pérgamo é uma promessa gloriosa. Ele disse assim: como quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido. Do maná escondido. É o que Jesus estava dizendo: olha, deixa de se alimentar em mesas de alimentos podres, deixa de se alimentar de ensinamentos falsos, deixa de se alimentar desta comida que vai te fazer mal e te levar à destruição. Se tu se manter fiel, eu vou te dar o maná escondido, eu vou te dar o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o que ninguém sabe senão aquele que o recebe. Jesus estava dizendo assim: olha, no meio dos pios tem os ímpios, no meio de ti tem os impuros, mas esses puros, esses pios, esses cristalinos, eu vou dar uma pedra branca, eles serão identificados. Quem está comigo aqui? Eu tive uma viagem doida aqui, meu irmão. É como se diante de toda a corte celestial olhava e disse: quem é você? Aí disse assim: eu levantava a pedrinha, está aqui a minha pedra, você pode entrar. Este não precisa de nenhuma identificação, a não ser aquela que o Senhor mesmo deu. O passaporte está nas mãos, a garantia está certa. Mas que nome é este? Só eu posso citar, somente aquele que recebe e que conhece. Este é a promessa de Deus para os fiéis. Eita Deus! Esta é a verdade que Deus quer para nós. Viver fiel diante de um Deus fiel. Ao vencedor, todas as cartas também incluem promessas sobre vitória. Aqueles que persistem até o final receberão a recompensa. A nossa fidelidade não é só agora. A nossa fidelidade é exigida até amanhã, até o fim, até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta fidelidade real, constante e gloriosa deve ser mantida em nós. Deve ser mantida em nós. Quantas pessoas hoje têm perdido esta essência? Quando fala sobre isso, são 3 promessas que se encaixam aqui. Primeiro, maná escondido significa comunhão. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês vão sentar na minha mesa,
Vocês vão se alimentar comigo. Vocês vão estar comigo. Isso é coisa linda, meu irmão. Eu estava falando isso lá no Macapá. Falei isso lá no Macapá. Eu disse assim que Davi pegou Mefibosete, trouxe para dentro do palácio. Mefibosete, ele era paralítico das duas pernas. Ele não podia se mover com facilidade. E eu viajando, o Davi disse assim: olha, eu quero que tu sente comigo todas as vezes nas minhas refeições. Tu vais sentar comigo na minha mesa. Imagine todo mundo sentando na mesa. Foi chamado, o rei chegou adiantado, sentou na mesa, na frente, todo mundo na mesa, uma cadeira vazia do lado do rei, e ninguém come. Aí o servo diz: rei Davi, a mesa já está posta. Diz: ninguém vai comer. Estamos esperando Mefibosete. Lá vem Mefibosete se arrastando, trazido. Todo mundo olha para ele, sacode a cabeça. Um jovem com defeitos. Mas quando ele senta do lado do rei, ninguém mais vê os defeitos de Mefibosete. O que se contempla é a beleza do rei. Quem está comigo aqui, na comunhão com Cristo, a justiça que envolve Ele nos cobre. Quem está em comunhão com Cristo, a santidade que cobre Ele nos envolve. Quem está em comunhão com Cristo, a luz que envolve Ele nos envolve também. A beleza é dele, a glória é dele, a luz está nele. Rabassurianda Ramahas. Pedra branca e aceitos por ele, aceitos por Cristo. Não adianta simplesmente eu dizer: tenho comunhão, eu tenho algo em mim que ele me deu, eu tenho uma pedra branca escrita com meu novo nome. Um novo nome. Nosso Deus é um Deus de novo nome. Ele gosta de dar novo nome. Ele deu novo nome a Abrão, deu novo nome a Sarai, deu novo nome a Jacó, deu novo nome a Cefas. É o que ele faz. Eu quero dizer para você, na verdade, até teu nome de registro não pode ter essa identificação, mas dentro da tua mente e teu coração, quantos nomes têm sido gerados como perdedor, perdedora, fracassado, fracassada, não conquistador. Quantos nomes você tem gerados? Não vou conseguir, não vou chegar lá, não vai dar certo. Ei, mas o Senhor te deu um novo nome. A vitória é certa, estamos acima dos vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este novo nome nos leva a nos identificar como família de Deus. E eu quero concluir dizendo: sérios perigos guardam os que continuam sem se arrepender. Continuam na idolatria, continuam na imoralidade. Esses têm sérios perigos. Sérios perigos requerem medidas urgentes e radicais. Jesus não diz: está certo, tenho graça ilimitada e perdão sem fim, então viva o que quiser. Jesus disse: se tu não se consertar, eu virei a ti com uma espada afiada de 2 gumes. Que Deus nos dê graça a voltarmos para o Senhor, a nos humilhar diante do Senhor e termos uma vida arrependida diante da cruz de Jeová.
Quem pode dizer amém? Eu queria que você abaixasse a cabeça, nós vamos orar. Senhor, com esta palavra, senti uma espada entrar no meu coração, senti uma mão poderosa conduzindo um hisopo e mexendo nas partes íntimas do meu ser, e arrancando as mais tristes sujeiras do meu coração. Eu me ponho diante de Ti, Pai, reconhecendo falhas, defeitos, pecados. Eu me derramo diante de Ti, reconhecendo Teu poder, a Tua soberania, e dizendo de todo o meu coração: perdoa-me, Pai, perdoa-nos, Senhor. Eu não quero simplesmente arrependimento profundo no meu ser, eu quero conversão, e como diz o salmista, Tu és o Senhor que converte, e seremos convertidos. Nos conduz a viver diante de Ti, conscientes que somos purificados com Teu sangue. Nos conduz na Tua presença, Pai, como filhos Teus, para a glória Tua, em nome de Jesus. Amém.